Queridos, estamos de volta aqui com o programa Igreja em Casa. Hoje, na verdade, nós tivemos um probleminha aqui com alguns louvores, depende do louvor que nós colocamos, às vezes dá uma queda. E aí, às vezes, a gente quer dar mudar um pouco os louvores aí, mas acaba acontecendo essa situação. É uma pena, porque a gente tem um bom número e sempre quando voltamos, volta com um número menor. Mas enfim, estamos de volta com o programa A Igreja em Casa. Eu quero que os irmãos me deem apenas alguns instantes para a gente compartilhar aqui a nova transmissão. Deixa eu ver aqui, irmão Alex. Aqui, vamos compartilhar de novo. Você também, querido, compartilha aí, por favor. Aonde você compartilha sempre. Aqui nós vamos agora compartilhar. Benção. Queridos, enquanto os irmãos vão entrando, eu quero já vou pegar aqui. Perfeito. Bom, queridos, enquanto os nossos irmãos vão entrando, eu vou pedir para o irmão Alex trazer também aqui o nosso apoio, aquele da irmã Helenisa, por favor, para nós. Do Tramundo da Mulher, está de carra nova. Agora somos a LE Variedades. E não para por aí, estamos em novo endereço, Avenida Venâncio Aires, número 769, sala 5, no Centro Comercial Moacir Fontana. E ao lado das lojas Lebes, facinho de encontrar, né? Fácil. Ela está contando também com uma ampla linha de produtos, Avon, Natura, acessórios, vestuários e utilidades domésticas, tais como lixeiras, potes, materiais escolares, perfumes e muito mais. Venha nos visitar, esperamos por você, do Tramundo da Mulher. A Jaque seguido está pegando produtos da irmã Helenisa lá, leva as revistas lá para as colegas, produtos muito bom, muito coisa boa, né? Coisa boa. Prestigia ali, ajuda a nossa irmã, né? A irmã Jaque está ajudando essa programação. Quando a gente consome os produtos daqueles que nos apoiam aqui, você está ajudando esse programa a manter-se no ar. Então a irmã Helenisa está com uma baita benção aí, né? Conseguiu inclusive uma vendedora indireta aí. Meus queridos, voltamos aqui, estamos já com alguns irmãos. Convido você, compartilhe nos grupos que você já tinha compartilhado como caiu a nossa transmissão. O Alex restabeleceu, fez uma nova e agora, gradualmente, eu acredito que os irmãos vão voltando. Aqui a irmã Jaque entrou aqui, apareceu aqui a irmã Jaque para nós. Deus abençoe a irmã Jaque, também a minha esposa, que nos acompanha todos os dias. Nós falamos dela, né? Eu acho que ela... Falamos dela, ela já viu. Não, ela sempre tá ligada, sempre tá ligada. Eu até ontem, né? Ontem também não aparecia, ontem apareceu, mas já saiu. Conforme atualiza o telefone, ele sai. Que benção que já estão aqui. Também a minha mãe está aqui, pastora Ângela, e a minha esposa, a Lu, também está sempre aí. E a Bibi já chegou também. Vamos à palavra, queridos. Tiago, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ler desde o princípio. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito, e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo. Um mundo de iniquidade, assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno.
porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém. Queridos, esse texto aqui, de Tiago 3, é um texto que traz ricos detalhes a respeito de um convívio dentro da humanidade e traz um inimigo grande. Um grande inimigo que está dentro de nós e que todos nós possuímos. A palavra, através da língua, porque a língua é o responsável por formar as palavras. E as frases que tomam a nossa história, elas são palavras pronunciadas por pessoas através da língua. Portanto, a língua, ela possui papel fundamental. As ministrações, você está me ouvindo através da língua. Você está na sua casa muitas vezes feliz, alegre, ou muitas vezes triste, muitas vezes falando palavras absurdas direcionadas a alguém ou simplesmente jogadas ao vento, através da sua língua. Você diz que o teu filho é uma bênção ou que o teu filho é um lixo. A palavra é forte, mas pessoas se dirigem aos filhos com palavras ainda piores do que essa. Da tua boca sai tudo isso. E aqui o texto vai nos dizer que por vezes, ou melhor dizendo, tudo é possível dominar. Inclusive os grandes peixes, inclusive as serpentes mais peçonhentas, os animais mais fortes, o leão, que é o rei da selva, tudo isso pode ter controle, o ser humano possui controle. Com armas, com venenos, com armadilhas, o homem acaba tendo o domínio sobre tudo isso. Porém, sobre a língua, nós não temos domínio. O texto inicia dizendo: no versículo 2, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito. Ou seja, não há homens perfeitos, a não ser Cristo. E capaz também de refrear todo o corpo, ou seja, o texto nos esclarece que aquele que tivesse o poder de controlar a sua língua, de refreá-la, esse teria o controle sobre todo o seu corpo. Só que como isso não existe esse homem que tem esse controle total, acontece de pessoas que têm uma parte de controle. Eu controlo a minha boca, por isso que é necessário o fruto do Espírito, para que eu possa ter o controle e o domínio sobre as minhas emoções, de modo que eu controle a minha língua. Aqui traz o exemplo do cavalo, que o cavalo pela boca, com um freio colocado na boca,
ele é direcionado. Quem andou de cavalo aqui, a cavalo, sabe muito bem como funciona. Você vai encilhar o cavalo, colocar o freio no cavalo e você vai direcioná-lo para aquele que é domado para o lugar que você quiser. Basta colocar as rédeas, né, para um lado e para o outro, e ele vai entender, tem que ir para lá, tem que ir para lá. Quando eu puxo para trás, ele freia. Quando eu solto, ele caminha. Ou seja, o texto nos esclarece e traz luz perfeitamente ao que significa a nossa língua e a nossa boca. Através dela nós somos dominados ou nós dominamos. Tudo aquilo que eu consigo externar, tudo aquilo que eu consigo dizer, tudo aquilo que de alguma forma eu consigo me expressar, é o que acaba dominando a minha vida. As minhas atitudes, elas são guiadas por aquilo que eu estou expressando. Como assim? Por exemplo, se eu chego em um lugar e ao chegar naquele lugar a pessoa me atende mal, não me dá boa tarde, não me dá bom dia, não me dá boa noite, e me faz uma pergunta, o que tu quer? Como já fui recebido assim em um comércio aqui em São Marcos, inclusive. O que tu quer? Bom, com essa recepção, não precisa-se de mais nada. Porque já foi o suficiente eu entender que aquele indivíduo, ou ele não tem o mínimo preparo, ou ele é uma pessoa mal-humorada, ou naquele dia ele não estava no dia dele, ou sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas só sei que a pessoa estava no lugar errado. Só que se eu não tiver o domínio próprio, dá uma briga ali. O que tu quer? Não, o que tu quer? Eu vim aqui, sei lá, vim aqui fazer o quê? Eu tô aqui no mercado, eu vim arrumar o pneu do meu carro. Não. Aí começa uma discussão. Começa uma briga. Por quê? Por causa da palavra. Ou seja, aquilo as minhas palavras, elas mostram quem eu sou. Eu posso falar bem como os políticos o fazem. Tem políticos que falam maravilhosamente bem. São políticos. Políticos que quando você ouve eles na tribuna, se expressa de uma maneira tão maravilhosa que chama a tua atenção, que nos cativa a atenção pela forma como a pessoa fala. Chama a atenção, é bonita a forma de falar, coloca muito bem as palavras, enfeita tudo aquilo que poderia ser dito de uma forma mais objetiva, mas enfeita, dá uma embelezada nas coisas. Está lá numa tribuna, é um político. Só que embelezando dessa forma, acreditando que o que vai importar são apenas as palavras pronunciadas, mas nem mesmo este, que consegue pronunciar as palavras corretamente, nem mesmo este, que coloca de uma forma mais bonita as palavras, nem mesmo este, consegue ter o domínio sobre a sua língua. Por quê? Porque ele é escravo da fala, ele é escravo de falar bem, porém na prática a sua vida é uma vida completamente oposta àquilo. Portanto, nem mesmo este que fala bem pode ter o domínio total sobre a sua língua. Repare que eu estou trazendo aqui dois exemplos diferentes. O primeiro exemplo eu estou trazendo na prática como uma palavra mal colocada vai formar uma opinião ao teu respeito ou a respeito de algo. E agora eu estou falando daquele que coloca perfeitamente as palavras, porém o seu interior está completamente ou é completamente o contrário do que a sua boca fala. Ou seja, para que haja um controle, um domínio na minha vida, é necessário que este controle da minha língua seja um controle vindo do céu. Como assim do céu? Possuir o fruto do Espírito. Queridos,
Você pode ser quem for. Eu posso ser quem for. Posso pastorear uma igreja, posso cuidar de irmãos, como eu faço na Colina Sorriso. Mas mesmo assim, o Senhor me enxerga de uma forma diferente, e o texto mesmo nos diz. Na primeira parte, no primeiro versículo do capítulo 13, ele diz: meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Ou seja, a posição em que eu me encontro exige muito mais de mim. Eu posso mostrar para vocês que sou algo e sou completamente o contrário. Mas eu não posso me esquecer que há um lá no céu que me olha de cima e vê exatamente quem eu sou. Ou seja, o Gesiel Paz e Amor, o Gesiel amigão, o Gesiel legal, o Gesiel gente boa, vocês podem conhecer esse Gesiel. Mas lá no céu tem um Deus que me olha e que me vê exatamente quem eu sou. Ter o domínio sobre a minha língua me traz resultados maravilhosos. É a mesma coisa. O que é exatamente ter esse domínio e esse controle? É quando surge uma situação e eu gostaria de... O Gesiel quer responder aquilo, mas o Gesiel fecha a boca e guarda a língua lá dentro e não fala nada. É o domínio próprio. É ter o domínio, é controlar a boca. É ser domado. O próprio texto está dizendo que a língua é indomável. Por vezes, eu vou dizer algo que me escapou, não deveria ter dito. Por vezes você vai dizer algo que escapou, você não deveria ter dito. Mas por vezes nós fazemos assim. Somos nós. Estes somos nós. Eu quero ler um texto que o pastor também leu no dia de ontem, Provérbios 6 e 12. Provérbios 6 e 12. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com os dedos. O 13 aqui é extremamente interessante. Vou ler de novo. Vou ler desde o 12. Uma pessoa má, ou seja, está falando da característica de uma pessoa má. Um homem malévolo anda com a boca perversa. Ele pisca com os olhos, fala com os pés e ensina com os dedos. Depois você pode ler um pouco melhor esse texto com mais tempo na sua casa. Se possível, leia todo o capítulo 6, porque aqui tem uma coisa interessantíssima. Eu vou só seguir a leitura porque nós já estamos chegando no horário. A perversidade está no seu coração. Está falando do homem mau. Ele maquina coisas ruins continuamente, ele semeia discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente, será quebrado sem reparação. Eu iniciei falando sobre o político. E quando eu falo político, eu falo daquele político que é profissional mesmo. Que diz que tem pena do pobre, que se compadece do pobre, mas ele vive riquezas, é milionário, tem fortunas, mas quer dividir o dinheiro dos outros. Fala dos ricos, critica os ricos. Esses são os políticos profissionais, que na campanha falam maravilhosamente bem. E quando eu digo político, eu falo de uma característica. Eu não estou dizendo apenas daquele que é candidato. Eu estou falando de mim e de você.
Eu estou falando da minha vida quando eu ajo com política. Eu estou falando de você quando você age com política. Vamos seguir o texto, ele diz assim: portanto sua calamidade virá repentinamente. Não esqueça que Deus está vendo. E Ele vai fazer isso vir. Subitamente, repentinamente, Ele vai fazer acontecer. Ele vai vir. Isso vai aparecer. Sem reparação. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para Ele. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam em correr para o mal, e testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Queridos, o que eu tenho cuidado de viver na minha vida é trazer paz. É que as minhas palavras sejam palavras de paz. Muitos amigos meus nos acompanham aqui no programa, me ouvem aqui no programa, conhecem a minha vida. Muitos nós aconselhamos, nós conversamos, e você vai ver, se você conversar com eles, que eu nunca estendo algo e dimensiono algo. Eu nunca transformo algo pequeno em grande, bem pelo contrário, a minha prática é sempre minimizar, dizer que isso não é desse tamanho, que a nossa visão humana transforma as coisas grandes, mas não é desse tamanho não, que é bem menor do que eu imagino. Os conflitos nos casais se tornam muitas vezes grandiosos, mas quem olha de fora diz: não, mas isso aqui é fácil de reparar, isso aqui é simples de reparar. E por isso que eu aqui neste dia reforço a ministração que foi ontem citada pelo pastor. Estou falando sobre a língua, sobre o domínio sobre a língua, sobre esse domínio desse pequeno órgão que nós temos e que pode causar um grande estrago. Sobre todas as coisas nós temos domínio, mas sobre a língua nós não temos. Mas não esqueça que Deus está enxergando a tua forma de te expressar, a tua politicagem, o teu jeitinho, a forma como tu faz as coisas, a forma como você coloca as coisas para deixar mais bonito, para deixar melhor, para cair melhor. Tu está enganando a quem? Tu não está enganando ninguém. Porque até mesmo as pessoas conseguem identificar esta pessoa que age dessa forma, sem contar que principalmente lá no céu existe um que nos vê por completo, que enxerga nos detalhes a nossa vida. E o nosso tempo se foi. Há esperança. Você não vai conseguir ter o domínio completo 100% da tua língua. Mas faça o seguinte: o texto aqui, não posso entrar no texto, porque não há tempo. Mas leia na sua casa. Veja essas características e veja a 7ª aqui para o Senhor. É a abominação. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Seja você aquele que leva a paz. Seja você aquele que reduz as coisas. Não seja você um fofoqueiro, querido. Porque fofoqueiro, olha, chega a ser até constrangedor. Às vezes nós vemos umas pessoas já com idade avançada, mas que essa característica faz parte de sua vida. Nós vamos orar por ti. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar paz. Não esqueça, nós somos uma igreja séria, uma igreja com compromissos, uma instituição grande, uma instituição com muitas responsabilidades. Você que ainda não contribuiu com os seus dízimos, com as suas ofertas, faça-o. Traga aos nossos cultos, leve nas congregações, receba da parte de Deus a bênção. Você não é obrigado a nada, mas isso mostra um pouco das tuas características. Quando eu estou apegado a estas coisas, eu seguro, eu retenho, eu controlo. Mas quando eu faço para Deus, eu faço com amor, sabendo que o irresponsável, aquele que faz e age de maneira incorreta, ele vai pagar por suas escolhas equivocadas. Vamos orar. Pai querido, na tua presença nós estamos, Senhor.
Te agradeço, ó Pai, por esta palavra, te agradeço, Senhor, por esse dia. Essa palavra, Senhor, que o Senhor possa trazer um significado para a pessoa que nos ouviu, para o coração que nos ouviu. Traga paz no meio da nossa cidade, traga paz nessa sociedade, traga paz no meio dos irmãos, traga paz, Senhor, nos ministérios. Dá-nos da tua paz, nós precisamos ter paz. Nós pedimos que a tua presença esteja conosco, com os teus filhos que retornam ao trabalho agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E amanhã estaremos de volta com o programa Igreja em Casa. Deus abençoe a todos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, cheios como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz. Ouça de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, o programa evangélico da Igreja Assembleia de Deus, Igreja em Casa. Fale com o pastor. Pedido musical, pedido de oração, de segunda a sexta ao meio-dia, pela Rádio São Marcos FM, o programa da Igreja Assembleia de Deus. Programa A Igreja em Casa.